Oi, eu sou a Ellen, eu tenho 20 anos e eu fiz intercâmbio durante a faculdade. Assiste esse vídeo que eu vou te contar um pouco sobre toda essa experiência. De onde surgiu a vontade de fazer intercâmbio? Bem, eu já fiz um intercâmbio antes da faculdade e eu sinto que ele só me deixou com mais vontade de fazer outro intercâmbio. Então eu sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio estando mais velha, tendo mais maturidade para as coisas. E ano passado eu descobri que minha faculdade, ela é particular, oferecia um convênio com outras faculdades do mundo que eu poderia ir estudar na outra faculdade, não pagar nada, assim, de quanto a mensalidade, e viver uma experiência cultural em outro país. Como eu descobri esse programa de intercâmbio? Tinha um edital sobre isso, né, no site da minha faculdade. A minha faculdade aqui no Brasil é a Universidade de São Francisco, eu estudo em Bragança Paulista. Eles têm convênio com várias faculdades, é muito legal. Tem muitas oportunidades. Tem amigos que foram para Portugal. Não foi difícil de encontrar informação. Tinha o edital no site. Todo semestre sai um edital de vagas e de países e orientações de qual semestre você tá, de qual curso você tá e quais são as vagas oferecidas em quais faculdades. Todos os cursos são aceitos? O programa de intercâmbio é oferecido para todos os cursos. Existem faculdades que não vão aceitar o seu curso. Eu faço farmácia. E algumas faculdades só aceitavam engenharias, medicinas. Então, essa eu acho que é a maior restrição. Mas ainda assim, são muitas faculdades e muitas universidades ao redor do mundo. Como que eu me preparei para o intercâmbio? Eu fiz esse intercâmbio no ano passado, fiz no primeiro semestre de 2024. Eu comecei a me preparar no segundo semestre de 2023. Por volta de setembro que eu me candidatei a essa vaga, né? Que eu me inscrevi na vaga, que eu vi o edital, que eu entrei em contato com o núcleo de relações internacionais da minha faculdade. O processo foi super tranquilo, eu fiz uma prova oral, eles me orientaram sobre bastante coisa e eu escolhi a faculdade que eu queria fazer. Qual país e universidade eu escolhi? Eu escolhi a Universidade Católica de Córdoba. Onde fica Córdoba? Na Argentina. Escolhi a Argentina pelo preço. Vamos ser sinceras. Era muito mais barato que eu fosse para a Argentina, um país que estava em decadência econômica, do que se eu escolhesse ir para um país na Europa. Sendo realista, foi uma coisa muito mais acessível para mim, né? Eu juntei esse dinheiro no tempo que eu trabalhei, e se eu escolhesse ir para Portugal, para Espanha, outros lugares, eu não teria como ir, eu não teria recursos para sustentar isso. É que eu me lembre, não tinha a opção de universidade em Buenos Aires, então eu fui para Córdoba. Quais são as vantagens de estar em Córdoba? Córdoba era tão legal assim? Sim. Córdoba é a segunda maior cidade da Argentina. Ela fica logo atrás de Buenos Aires. É uma cidade universitária, não tem só essa universidade que eu me inscrevi, tem muitas outras, federais inclusive, da Argentina. Então é uma cidade muito noturna, muito ativa, com muitos jovens. A Universidade Católica de Córdoba, ela é bem grande, tá? Ela é extensa, assim, o campus dela é bem maior do que o que eu estudo aqui no Brasil. Eu lembro que as turmas eram bem pequenas. A minha turma aqui no Brasil tem 80 pessoas, né? Eu sou estudante do curso de farmácia. Lá, a minha turma tinha 14 pessoas. Então, assim, eu tive muita chance de aprender em aulas práticas. E era maravilhoso porque eu fazia tudo sozinha. Existem as vantagens e as desvantagens. Lembro que ela era muito longe de casa. Eu pegava 1 hora de condução até a faculdade. Como foi se adaptar na Argentina? Agora falando um pouco mais sobre a adaptação cultural na Argentina e como que eu fui recepcionada. Alguém me tratou mal? Eu sabia falar espanhol? Como que aconteceu tudo isso? Antes, na época que eu fui, eu não encontrei nenhum voo direto para Córdoba. Então eu fiz uma viagem para Buenos Aires e eu parei lá em Buenos Aires por 3 dias e depois segui viagem para Córdoba. Foi só para turistar, mas assim, falava um espanhol péssimo, de verdade. Um portunhol bem abrasileirado. E eu não sabia muitas palavras, não tinha vocabulário, nada disso. Um dos motivos que eu escolhi a Argentina foi: a Argentina é um país hispanohablante e eu quero aprender essa língua.
Um grande motivo de eu querer esse intercâmbio foi realmente ter a chance de ter uma experiência imersiva na língua. Eu ia ter que aprender espanhol. Eu ia viver na Argentina, o que eu ia fazer? Eu ia ter que falar. O que me chocou muito é que eu fui muito bem recepcionada. Sendo brasileira, eu achei que haveria algum tipo de preconceito, alguma coisa ali impedindo a relação, né, com os argentinos, mas todo mundo que eu encontrei, tanto na faculdade, tanto o anfitrião da casa que a gente ficou, tanto os vizinhos, todo mundo que nas vendinhas. Ah, você é do Brasil? Nossa, que legal, já fui pro Brasil. Nossa, que interessante, obrigada. Sabe, todo mundo tentava falar português e era super simpático. Então, assim, a Argentina me acolheu muito bem. Não sei se talvez se eu tivesse estudado em Buenos Aires, eu teria sido tão bem acolhida. Eu nunca tinha pensado em Córdoba antes. Nunca. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, apareceu e eu simplesmente me apaixonei pela cidade. O intercâmbio foi importante pra mim? O intercâmbio me ajudou muito a me destravar. Conheci pessoas maravilhosas. Dividi casa com mais duas meninas, que depois ficou só uma. Mas isso é história para outro vídeo. Eu fiz um intercâmbio de 6 meses. Convalidei algumas matérias, mas outras não consegui também convalidar. E muita gente me pergunta se eu me arrependo por isso, sabe? Tipo, você foi e você perdeu um tempo porque você vai ter que refazer algumas matérias. Você se arrepende? Não, não me arrependo, porque foi uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade de viajar para outras cidades na Argentina. Eu conheci Mendoza, eu conheci Bariloche e eu conheci Buenos Aires. Então, não me arrependo de nada. Conheci pessoas incríveis. Tenho amigos de todos os cantos do mundo agora por causa desse intercâmbio. Eu ganhei alguma coisa da faculdade? Sim. Eu ganhei uma camiseta e um boné e uma sacolinha também. Acho que tinha um alfajor e um cartãozinho do ônibus para usar lá. E tivemos várias palestras, fomos muito bem orientados no começo. Ainda fiquei, assim, eu fiquei muito perdida, pra ser sincera. Eu e as meninas que moravam comigo, a gente ficou muito perdida com a questão de sacar dinheiro na Argentina. A gente não sabia nada sobre a Western Union, ninguém explicou pra gente, e a gente só foi descobrir depois, em umas 2 ou 3 semanas, com outro brasileiro que já estava lá. Mas, de resto, eu sinto que eu fui muito bem orientada. Houveram perrengues, sempre existem, mas a faculdade acolheu todo mundo muito bem. Tivemos jantares, tivemos coquetéis de boas-vindas e de despedida. Bem, se você tem curiosidade de mais alguma coisa, se você quer saber mais coisas sobre o meu intercâmbio, comenta aqui nesse vídeo, eu vou responder. Eu junto todas as perguntas e faço outro vídeo, tá bom? Mas sim, é possível fazer intercâmbio estando na faculdade. É muito mais fácil do que a gente imagina. Não é tão caro. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo contando os valores dessa viagem, desse intercâmbio. E eu espero que vocês tomem a coragem também e invistam nessa imersão cultural. Invistam em vocês mesmos. Tenham coragem e embarquem nessa jornada maravilhosa que é o intercâmbio. Até o próximo vídeo.